Bom dia, bom dia. E aí, vai uma cartinha do dia? Oi, bom dia, Paula. E aí, Paula, você estava ontem aqui, gostou do tarô, do deck? Super colorido, lindo, né? Cada carta, tô encantada. Quando chega assim, o deck, eu só quero saber dele, só dar ele, sabe? Olha só. Então, vamos fazer a carta do dia? A carta conselho para o dia. Nossa, ontem eu fiz cada tiragem com ele. Menina, eu gosto do deck novo, assim, que ele eu acho, assim, não é que a questão tá no deck, é o estado de espírito que a gente fica quando chega um deck novo e que você vai ter a possibilidade de conhecer, é como se ele tivesse assim, o louco, não passou por nenhuma experiência anterior, então, puxa, aí você vê cartas que apareceram já naquelas perguntas que você fez, se repetirem, é uma experiência assim, de confirmação, mesmo a essa altura, tanto tempo com o tarô, parece que a gente ainda... É gostoso ver essa coisa da confirmação, sabe? Da sincronicidade, é algo realmente mágico. Eu falo, se é o melhor presente aí que alguém pode me dar, é me dar um deck de tarô. Ah, eu amo. Então, vamos lá, tirar a carta conselho para o nosso dia. E chegou meu aparelho que estava na manutenção. Poxa, que falta que me fez. Que olha a diferença das imagens para você ver os detalhes de uma carta. Aí agora eu vou poder retomar as filmagens e tal. Não gosto de trabalhar com a qualidade de imagem ruim quando você está trabalhando com arte, né? Então vamos ver aqui. Quem se destaca, quem tem pra gente. Ah, não acredito. Ô, louco, vou botar bem pertinho. Peraí. Puxar pra bem pertinho mesmo. Só um minutinho aqui, é só ajeitar aqui. Maravilha. Vou pegar até logo aqui a Ajo Banzaf. Ô, gente, quando eu vejo essa carta, olha você. Qual é a sua sensação? Você que tá aí assistindo, qual é a sensação quando você vê essa carta? Olha que aquarela linda. Parece uma aquarela, mas também parece uma giz pastel que ela utilizou. Ela utilizou alguma técnica aquarelada, né? E uma mistura de técnicas aí muito linda. Olha as cores, gente. O verde, aquele nascimento. Parece que quando eu olho para essa imagem, parece uma planta brotando assim. Sabe quando um brotinho, você fez um plantio, umas sementinhas, uma horta, e tá esperando brotar, e de repente aquela plantinha, ela sai ali da terra, toda verdinha, toda cheia de vida. É delicada, porque é uma vida que está começando. Então, existe uma delicadeza mesmo, essa é a palavra. Mas, ao mesmo tempo, você sente a força, né? Então, esse louco aí, quase ele toca o sol ali, né? No movimento de dança. E entregue a vida. Entregue a vida. E essa é a questão do louco, né? Essa entrega à vida, a experiência da vida. E isso a gente tem muito, eu tava falando do deck novo, né? É gostoso tirar o deck novo e aí veio a carta do louco. Então, quando a gente... É isso mesmo, a força da vida. Quando a gente... Diz que tudo nunca... A primeira vez de tudo tem um sabor diferente. Tem um sabor diferente. Então, é um pouco isso. O louco, que é o zero, é aquele raio, aquela iluminação, aquele frescor que chega na nossa vida, que abre na nossa vida. Então você quer realmente... Aí não tem contato com energia de medo, de expectativas negativas. É entrega, sim. É entrega.
Pois é, quem cria a sincronicidade mesmo, né? Falei dele antes de tirar e ele veio. Ele falou, opa, me chamou e veio, né? Então essa entrega à vida, esse momento assim de explorar, dizer assim, não, e sem compromisso, assim, é como você fala assim, não, venha novo, venha vida, eu estou aqui aberto para você. Seria esse sentimento do louco um pouco, né? É uma carta que ela normalmente ela fala de estar assim no início de um novo ciclo. Ou da possibilidade de iniciar um novo ciclo quando não tem nada, você está diante do desconhecido, fechou um ciclo e aí agora vai começar algo, mas que não tem nada, nenhuma definição. Ou você está se lançando, é nova também, né? Numa aventura que você não sabe bem o resultado daquilo. Então algumas pessoas podem dizer assim, gente, isso é uma loucura. Para mim ela veio num momento bem interessante, porque eu pedi aqui uma orientação para uma decisão que eu preciso tomar nesses dias, uma decisão que eu venho adiando há muito tempo, por várias razões, não era o momento, no contexto e tal, sabe essas decisões que a gente sabe que precisam maturar, mas que elas não dá mais para poder, não dá mais para segurar, explode o coração, não dá mais para você administrar uma situação, às vezes precisam se tomar novas decisões, e eu passei aqui à noite, né, assim, entregando mesmo. Eu falei, olha, tá feito, né, tá feito. Internamente a gente sente que como se a decisão já tivesse tomada, né, então assim, hoje eu vou precisar administrar isso. E aí chega a carta, isso, exatamente, do louco, falando assim, olha, por mais que essa decisão para você vai mover, assim, muitas coisas, no sentido de que vão ter perdas também, né? Vai ser uma experiência muito diferente, vai mexer com a sua estrutura, vai desorganizar algumas coisas também, né? Mas é algo que você, é algo que talvez seja necessário, que a gente não gostaria que precisasse fechar esse ciclo, mas não é a gente, às vezes, que comanda essas questões, sobretudo quando envolvem outras pessoas, né? Então a gente não controla, não comanda os movimentos da vida e precisa às vezes libertar-se, entregar-se e confiar. Então assim, aí quando eu passei a noite meditando sobre essa decisão, eu falei, eita, ai Jesus, isso é uma loucura, né? É meio que uma loucura mesmo. Quando a gente pensa assim, poxa, isso é uma loucura. E aí muitas pessoas podem chegar pra gente e dizer assim, menino, você vai se aventurar nisso, isso aqui, será que vai dar certo, não sei o que lá. Tudo isso, a gente sabe que tem uma coisa de loucura, não é de maluquice, é diferente. É diferente maluquice de loucura. Maluquice é maluquice mesmo. Quando a gente quer fazer uma maluquice, a gente sabe que aquela maluquice é uma coisa assim, fora da caixa também, mas que talvez não dê resultado nenhum. A loucura não, a loucura é como se fosse um processo de expansão. Mas é claro que ela pode ser também um ato impensado, um ato ingênuo. E essa é outra face do louco que a gente precisa ter atenção para ter um entendimento claro do que é que ele traz, né? Se é o aspecto da loucura ou da ingenuidade, da inocência, do receber a vida ou do você tá fazendo a loucura mesmo. Porque tem diferenças aí, né? Então, eu vou ler um pedaço aqui do texto de Raju Banzafo, que é um autor que eu gosto muito, quem me acompanha aqui já sabe que de vez em quando eu trago, né, algum texto dele. Então, olha só, o louco é equivalente astrológico Urano-Mercúrio no sentido de receptividade, curiosidade, espontaneidade e loucura, em conjunção com Netuno com a expressão de ser conduzido, que é pela própria vida, né? Entrar no fluxo, né? Aí o louco mostra a criança que existe em nós, representa o reinício espontâneo, a franqueza sem preconceitos, é a expressão da ligeireza despreocupada e da alegria descuidada. Mostra que estamos entrando em um novo âmbito da vida, surpresos, sem expectativas formadas e muitas vezes sem experiência prévia. Por isso ele pode representar tanto um ânimo infantil, ou seja, a irresponsabilidade, a ingenuidade insensata, o espírito brincalhão, quanto a ignorância ou a sábia despretensão.
e a percepção humilde a que podemos chegar ao final da longa e penosa busca. Louco pode personificar tanto traquinas e malcriado, aí ele dá um personagem aqui na forma de tio Eulenspiegel, que eu não sei quem é, quanto o único conselheiro honesto da corte, o alter ego do rei. Em todo caso, ele vive totalmente no presente. É a expressão da franqueza e honestidade espontânea, sempre pronto a passar por novas experiências. Mas se essa atitude surge da recusa em tornar-se adulto, ou se é a percepção da experiência da vida e da maturidade mental, só pode ser julgado fora dessa carta. O louco aponta sempre para novas experiências que podem apresentar traços caóticos, mas que mesmo quando quebramos a cara não representam nenhum perigo real. Porque é justamente isso, né? É essa disponibilidade para conhecer, para descobrir. Tem é aquela velha história, né? Que o pessoal diz em relação a filhos, né? Filhos, se não temos, como sabê-los, né? Tê-los ou não tê-los, mas se não tê-los, como sabê-lo. Eu achei curioso que aqui eu vou agora confidenciar uma coisa com vocês, né? Falando dessa questão, dessa decisão. Ó, gente, esse ano realmente, eu não canso de dizer, esse ano 2023 para mim é um ano inesquecível. Inesquecível. Porque foram muitos acontecimentos, muita coisa, muitos processos nesse ano 2023, né? Então, assim, essa noite eu tive um sonho. E não vou contar o sonho aqui. Obviamente que tem detalhes nesse sonho que não dá pra contar. Mas teve um elemento no sonho que era alguém que me trazia. Parecia que eu queria. Eu tava pensando num novo bichinho. Não tô pensando, já tenho o suficiente, mas tava pensando nisso, né? E aí a pessoa falou assim: não, eu trouxe uma outra coisa pra você. Ó. E aí me trouxe um bebê. Me trouxe um bebezinho e era uma menininha. Ah, gente, mas era uma coisa tão linda, tão linda. Tem um filme que eu assisti esses dias de um extraterrestre que tem um senhorzinho que ele acha uma nave espacial, cai no quintal dele e ele fica alguns dias cuidando de um ser extraterrestre. E a coisa que eu vou dizer pra vocês, o filme é bem suave, bem light, mas assim, o que mais me impressionou nesse filme foi como eles conseguiram aquele olhar, como foi que conseguiram esse olhar desse ser? Porque é um olhar de uma compaixão e um amor, uma coisa indescritível. E essa criança que eu sonhei essa noite, ela tinha um olhar muito parecido com esse, sabe? E ela olhava pra mim assim, e eu falei, meu Deus, agora eu vou cuidar dela. E eu comecei a cuidar dela. E agora eu não tenho nada pra criança aqui em casa, né? Eu falei, o que eu vou dar pra ela brincar? Eu ficava pensando nos brinquedos, eu só tinha os brinquedos dos bichinhos, né? Aí eu ficava pensando, não vou dar isso, que ela vai se enroscar, depois acaba se sufocando. E eu com essa criança, e aí de repente ela cresceu um pouquinho, né? Eu já vi ela sentadinha na sala, mas era uma menininha, né? E isso tem a ver quando a gente normalmente traz um sonho com alguém do mesmo gênero. Tem a ver, muitas vezes, no sonho todos os personagens somos nós, ou aspectos nossos, ou de pessoas que estão no nosso campo e tudo. Mas esses sonhos, assim, eles falam muito de aspectos da nossa alma. Aspectos da nossa alma, né? Então, quando eu tirei agora o louco, eu me reportei imediatamente ao sonho que eu tive dessa criança que nasceu. Então, para mim se confirma, né? É como se estivesse confirmando a decisão de que sim, pode ser caótico, eu posso estar diante de uma experiência de caos realmente, né? Que pode desorganizar, mas faz parte da vida. Para vir o novo, a gente precisa, às vezes, abrir espaço para o caos, né? Para a desconstrução, para se aventurar, para se arriscar. Senão a gente fica sempre daquilo, sempre da mesma. Às vezes tolerando ou suportando situações que não nos trazem assim, que você fica botando na balança, sabe? Fica medindo, fica bota na balança, e aí fica sempre a balança no sentido daquilo que é racional, não é bom e tal, mas não tá legal. E aí tem momentos que a gente não pode mais ficar assim só botando na balança e
e sustentando coisas que não são tão sustentáveis assim, porque podem ter um caos muito pior lá na frente. Então esse louco para mim hoje ele chega assim, realmente é um presente chegar esse louco, um presente mesmo. Isso às vezes a gente acaba ficando numa estagnação. Eu acho que é mais que estagnação, é uma acomodação, porque a gente olha o contexto e fala assim, mas se eu der esse passo, meu Deus, dá uma preguiça de tudo. Toda mudança que a gente faz importante, ela desacomoda a gente. E às vezes a gente, não só a gente, mas o entorno. Então, muitas vezes a gente adia mudanças, adia novos inícios, adia novos começos, porque por preguiça. Você fala, eu vou ter que lidar com isso, eu vou ter que reorganizar, eu vou ter que... não quero. E fica ali, né? Aí sim entra o processo de estagnação, a partir dessa acomodação que parece lógica, que parece justificável. Eu falei demais, é isso, gente. Então, e pra você? Olha essa carta aí. O que ela fala ao seu coração? Qual é o convite que esse louco faz pra você agora? Comente aí. Comente aí. Compartilhe. É isso mesmo. Desacomodar-se e entrar na nova fase. Isso mesmo. Então vamos lá, vamos para frente, né? Estamos juntos nesse grande barco. Tenha um excelente dia de novos inícios e a gente continua se encontrando por aqui. Grande abraço.